Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, bem-vindos ao Conecta Sebrae, AgroLab Amazônia. O painel que a gente vai tratar hoje é Indicação Geográfica, Valorização do Cacau e Derivados. E a gente tem dois palestrantes especiais, que é o Cristiano Santana, diretor executivo da IG Cacau Sul da Bahia, e a Adriana Reis, gerente de qualidade do Centro de Inovação do Cacau. Vamos começar então com a Adriana, falando um pouco sobre essa temática. Bem-vinda, Adriana. Obrigada aí pelo convite ao Sebrae. É um prazer estar nessa feira, né, a maior feira do agro da Amazônia. Muita honra em participar, dividir um pouquinho dos nossos conhecimentos e da nossa experiência. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Então, o tema do painel é indicação geográfica, valorização do cacau e seus derivados. A gente tem muita coisa prática para falar, né? Uma apresentação só para balizar um pouquinho esse histórico do cacau no Brasil. Depois a gente abre para um papo, e eu acho que essa parte mais prática é o melhor que a gente tem para falar. Né, eu sou gerente do Centro de Inovação do Cacau, sou bióloga e doutora em biotecnologia, trabalho há 20 anos com cacau e chocolate, e também sou mãe de um pequeno Tom, um Spider-Man aí, danado. Mas todo esse processo de cacau no Brasil, ele começa, aqui eu apresento um gráfico da evolução, né, da produção mundial e do Brasil, e a gente começa a perceber uma retomada aí do Brasil na questão da produção, pós-Vassoura de Bruxa, uma pequena queda e declínio em 2016, quando a gente teve uma crise hídrica com grandes repercussões aí no campo. Mas acredito que depois de 2016 a gente já começa a elevar a régua, principalmente por causa do crescimento da produção do cacau do Pará. Né? O Brasil tem um contexto de produção de cacau muito especial, porque os grandes players, né, produtores de cacau do Brasil, estão dentro de dois biomas muito importantes para a preservação ambiental. A primeira foto aqui é do cacau cabruca, aqui no sul da Bahia, num sistema de plantio, de cultivo de cacau na Mata Atlântica, né? É o sistema cacau cabruca, e pela foto aqui parece uma selva, né? Mas infelizmente, felizmente é o sistema cacau cabruca. E no contraponto aqui a gente tem dentro da Bahia também um sistema de cultivo que está avançando cada vez mais, que é o pleno sol, né, o cacau cultivado sem sombra de árvores, né, com insolação, grande insolação solar, e isso é bem complexo, porque a gente tenta, nesse momento, entender onde está o equilíbrio, né, da questão da produção. Qual é a melhor via? É produzir de forma mais intensiva para ganhar mais, ou produzir com equilíbrio para ganhar melhor, né, para produzir um produto de melhor qualidade, vamos dizer assim. Então, sempre tem esse paradoxo aí na cacauicultura, e a gente vê que isso está crescendo muito. Eu brinco muito que o Brasil, na questão do cacau, ele possui vários países dentro de um país, né? Se a gente está vendo aqui esse mapa, imagine um produtor que está no Espírito Santo para o produtor que está em Rondônia, quantos 1.000 quilômetros de distância eles estão, né? E a gente sabe que a gente tem esse problema de regiões muito distantes, né? Origens muito distantes, cada um com sua peculiaridade,
e a gente precisa entender esse contexto e trabalhar em cima das especificidades de cada região. O país caminhou bastante nessa questão das inovações tecnológicas, eu acho que eu sempre falo isso também, que o Brasil talvez hoje seja o país que detenha a maior tecnologia para cacau do mundo, né, e a gente distribui e transfere muita informação tecnológica na área de cacau, e uma das inovações que a gente vem vendo repercussão, principalmente com foco na questão da rastreabilidade, da qualidade, são as indicações geográficas. O Brasil é líder nesse processo de indicação geográfica de cacau, né? Nós temos 3 indicações geográficas hoje, acho que o Cristiano vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a contextualização, mas eu trago aqui um pouco que esse olhar de que o Brasil teve da questão da proteção do patrimônio, né, e dessa questão da proteção dessas origens, né, na forma e através das indicações geográficas, que são grandes formas de proteger os territórios. Então, aqui a gente tem as 3 principais IGs do Brasil, né, a primeira foi o cacau de Linhares, a segunda, a indicação procedência cacau sul da Bahia, e em terceiro, a indicação de procedência de Tomé-Açu. Então, a gente contempla aí as 3 áreas tradicionais de cacau, Bahia, Espírito Santo e Pará, e mostra aí, comunica para o mercado a forma que a gente quer realmente comunicar esse produto especial, esse produto que faz parte da cultura desses lugares, que é o cacau, né? E nesse caso da inovação, eu cito aqui o Cacau Sul da Bahia, né, que é um pouco do case que a gente traz hoje aqui, e o processo de rastreabilidade que eles criaram, que é um processo extremamente inovador, né, pioneiro no mundo, inclusive. Ela tem um foco em origem e qualidade, mas ela tem uma questão muito forte ligada à rastreabilidade. Então, quem tiver aí um leitor de QR Code no seu celular, quiser apontar para esse QR Code que está na tela, vocês vão ver um pouquinho do que a gente está falando nesse aspecto da rastreabilidade. Então, hoje, através desse selo, né, e através desse QR Code, o consumidor de uma barra de chocolate que esteja no mercado consegue rastrear e identificar que dia esse lote de cacau foi produzido, por quem foi produzido, qual o padrão de qualidade desse lote, aonde é a área geográfica desse lote, como ele foi feito, fotos do lote, então um monte de informação que consegue chegar à barra do chocolate. Então isso é uma grande inovação e eu acho que é o que o mundo aí caminha na área de alimentos, né, que é a questão de consumidores cada vez mais esclarecidos e querendo entender e estar mais próximo dos produtos que eles consomem, e no caso do cacau, a gente começou a trabalhar essa questão da rastreabilidade como um foco muito importante, e que seguimos essa linha aí, provavelmente vamos lançar um blockchain bem próximo aí de ser lançado isso, e como também uma inovação desse sistema da rastreabilidade para que os dados sejam fechados e sejam mais garantidos, a segurança desses dados que são colocados ali na IG, né? E eu acho que a gente tem diversos cases de sucesso hoje no Brasil que chamam a atenção para essa nova história que o cacau está querendo mostrar, né? E aí eu cito aqui o caso do João Tavares, que é um produtor do município de Aurelino Leal, né? Um produtor baiano, né? Aqui no sul da Bahia. Ele é pioneiro nessa área de qualidade de cacau do Brasil, talvez um dos grandes e maiores nomes aí de referência do cacau de qualidade do Brasil. O Brasil tem muito a agradecer ao trabalho de João, porque ele começou a mostrar que realmente a gente pode ser diferenciado e encontrar um espaço nesse mercado de nicho, né, um mercado especial que paga prêmio altíssimo pelo cacau. E João, de forma simples, o que foi que ele fez? Ele convidou, né, o mercado, ele convida os consumidores do produto dele a conhecer a história dele. Então, eu trago aqui, vem cá, eu posso te contar como é produzido o nosso cacau, e essa questão do saber fazer, né, que só ele sabe, porque ele criou um padrão de referência dele, de qualidade, e ele construiu essa narrativa ali do processo dele, baseado na pós-colheita, na forma de manejo, né, na diversidade genética que ele tem naquela propriedade, e ele entrega isso ao consumidor. Então, é isso muito que a gente quer falar quando a gente fala de indicação geográfica. O Brasil tem um potencial forte na parte de diversidade genética, nós temos o segundo maior banco de germoplasma do mundo, isso é uma fortaleza, né, a gente precisa estar atento a isso, essa diversidade
diversidade genética, nem nós brasileiros ainda dominamos ela, né? Aqui são as variedades que eu encontrei numa ida à Fazenda Leolinda. O João vem fazendo um trabalho fantástico de reconhecimento genético na sua propriedade, assim como diversos produtores hoje aqui no sul da Bahia, né? O sul da Bahia teve essa introdução dos clones. Eu brinco muito que o tiro saiu pela culatra, porque a gente os clones foram introduzidos por conta da resistência a doenças e a questão da incidência solar, e acabou que eles, além de serem produtivos, né, e resistentes, muitas dessas variedades, por terem cruzamentos com linhagens ditas finas, né, de cacau fino, ela trouxe um potencial aromático fantástico para o cacau do Brasil e para o cacau da Bahia. Então, hoje, a gente dominar essa diversidade genética é um grande segredo aí, né? E pode posicionar o Brasil bem forte nesse mercado de qualidade. E aí eu faço esse chamado para os produtores da Amazônia, porque a Amazônia é um mundo, né? E a gente nem conhece muito quais são essas genéticas, ainda existe aí um mundo a ser descoberto aí dentro, né? O próprio cacau de Rondônia, que eu tive acesso recentemente, e fiquei impressionada com o potencial aromático dessas genéticas. Então, a gente tem muito a se aprofundar, e eu acredito que daqui a 20 anos a gente vai ouvir falar muito do Brasil no mercado internacional, quando os produtores tiverem dominado essa diversidade genética, explorado profundamente essa diversidade genética, que é o que a gente está tentando fazer aqui no sul da Bahia, e o que o SIC vem desempenhando também para o Brasil, né? Então, a gente tem toda uma tradição nessa questão das tecnologias de manejo, do saber fazer, isso é extremamente importante. O que é que a gente sonha no futuro? No futuro, a gente sonha criar uma referência, né? Um mapa, na verdade, de referências sensoriais das nossas origens, das nossas principais origens. Então, no futuro, eu brinco que a gente vai estar ali com um mapa desse que a gente está vendo aqui na lateral, né, que é um mapa que a gente sonha ter, mas ele ainda não é 100% assim, mas que eu consiga conceituar os terroirs, então que eu consiga ver qual é o fingerprint do Espírito Santo, né, o que marca esse cacau do Espírito Santo. Frutas marrons, amadeirado, amendoado, e o cacau da Bahia, né, que já vai para frutas marrons também, mas mais amadeirado, uma nota de cacau mais alta devido à introdução do Pará-Parazinho, do cacau amelonado, né? Já no Pará, frutas frescas, um cacau terroso, já com foco ali do cacau selvagem, e as outras origens também. Então, a gente se aprofundar na questão dos terroirs e caracterizar isso muito bem, né? A gente tem uma cultura e uma tradição de cacau muito forte, isso é importantíssimo para a ferramenta da indicação geográfica, né? Isso que ela protege. Na verdade, uma indicação geográfica, ela é uma certificação diferenciada, porque ela é a única certificação que protege cultura e tradição, né? As outras certificações de terceira parte elas são focadas nas condições socioambientais, mas elas não protegem cultura, tradição, história e nem qualidade. Então, a IG, ela tem um olhar diferenciado, principalmente a IG do Cacau Sul da Bahia, porque a gente colocou como premissa principal, além da origem, que é o sistema Cacau Cabruca, a questão da qualidade, né? E nessa pauta qualidade, a gente tem aqui um histórico bem documentado de todo o passo a passo, de como a gente faz esse cacau, como por anos a gente fez esse cacau, e as melhorias também tecnológicas que a gente trouxe para melhorar a qualidade sensorial, físico-química desse produto, né? A gente tem no Brasil condições muito específicas, então aqui do lado eu trago o cacau produzido no sul da Bahia, e na outra ponta eu trago o cacau produzido na Amazônia. Então, são metodologias diferentes, são origens, né, geográficas diferenciadas, então cada um tem sua cultura, seu modo de fazer, né? E no caso da Bahia, a gente registrou isso bem na IG e protegeu isso muito bem, né? Hoje a gente está vendo aí o país também liderando a questão da mecanização em cacau, então isso é extremamente importante, né? E a gente tem muito a acrescentar com isso. Na questão social, o Brasil também tem um peso forte aí, porque ele começa a entender que para comercializar nesse mercado de qualidade, ele vai precisar se especializar, né? Isso é realmente um grande desafio. Aqui no sul da Bahia, o Cristiano vai falar um pouco sobre a associação, né, Cacau Sul da Bahia, que hoje reúne mais de 3 mil produtores e mais de
15 associações, né, e cooperativas da região que pensam e trabalham cacau, e vendem e comercializam cacau, e a gente está criando novos arranjos sociais para tentar emplacar e se consolidar nesse mercado de qualidade. Há exemplo de consórcios, como é o caso do consórcio Cacau Bahia Especial, que é um grupo de 12 produtores que se reuniram para vender e comercializar cacau de uma nova forma, né, em consórcio e não em sistemas cooperativistas. E mais abaixo, um case da agricultura familiar, que é um case de cacau orgânico, que é a Rede Povos da Mata, que hoje é um caso fantástico de trabalho bem executado, né, e já com resultados bem consolidados no mercado de cacau. Esse pessoal, para vocês terem ideia, são mais de 300 produtores aqui no sul da Bahia de cacau, e eles já vendem cacau fino e certificado IG e orgânico para grandes players nacionais, tanto do setor do chocolate convencional, quanto também do chocolate que a gente chama chocolate fino, né, desse movimento Bean to Buy, e eles estão aumentando cada vez mais sua rede de fornecimento e a forma que eles articulam a comercialização desse produto no mercado. Então, isso é extremamente importante, porque a gente precisa estar entendendo que o mercado interno brasileiro, ele é muito especial, né? É uma fala que eu também deixo aqui, que eu sempre falo que hoje no mundo, para o Brasil, né, para o produtor de cacau encontrar um mercado que pague prêmio por qualidade para esse produto que ele produz, não tem um mercado melhor do que o Brasil, né? O Brasil hoje é o melhor mercado para o produtor de cacau fino nacional, né? O Brasil tem uma condição muito específica, ele está figura na lista dos 7 maiores produtores de cacau do mundo, mas também figura na lista dos maiores consumidores de chocolate do mundo. Então, isso é um case muito interessante, né? E a gente tem que buscar essa oportunidade, né? Olhando para isso. Então, logicamente que a gente quer exportar, e eu acho que o Brasil agora o futuro do Brasil é caminhar para a exportação, né? Principalmente agora que o Brasil entra na lista do ICCO como país exportador de cacau fino, 100% de cacau fino, né? Então, isso vai abrir realmente as portas da exportação, porém, o nosso mercado interno, ele é fantástico, ele é muito interessante, e ele começa a pagar e a valorizar o cacau de qualidade especial, o cacau certificado com indicação geográfica, né? O cacau orgânico, como esse case aqui que eu trago, né, dos pioneiros aqui das redes que iniciaram esse movimento de orgânico e já estão se consolidando em grandes marcas, né? E o cacau de qualidade, que tem esse foco do olhar, né, para o cacau que tem a indicação geográfica, que tem uma certificação de procedência, que foque na qualidade, consiga comunicar e rastrear realmente esse cacau, que todo o movimento que essa marca Dengo vem fazendo no sul da Bahia, uma revolução realmente, é uma pequena revolução dentro do sul da Bahia, mas hoje ela já conta com 200 fornecedores, ela foca em padrão e consistência e na valorização do produtor dentro da barra de chocolate e nesse foco do pagamento do prêmio. Então, essa marca, por exemplo, já paga aqui na Bahia para os produtores que entregam um padrão que ele é uma mescla do padrão IG com um pouco mais de fermentação, né? Ele consegue pagar até 160% de prêmio em cima da bolsa do dia, a depender do laudo que saia e comprove realmente a qualidade que bata o padrão dessa marca. Então, isso realmente é uma transformação, né? É uma revolução, porque até então, até 2017, a gente não tinha uma empresa, pelo menos aqui na Bahia, pagando prêmio de qualidade por um cacau diferenciado. E agora a gente tem essa empresa e isso mobilizou o mercado, os produtores se sentiram valorizados e estimulados a continuar produzindo, né? E quando a gente olha as tendências de mercado, é justamente esse tema do que a gente está falando aqui nesse painel, né? O mercado de chocolate hoje, que consome esse produto cacau, ele está muito interessado na valorização da origem, na possibilidade de se contar uma história, né? Quem come hoje um chocolate especial, ele não quer comer um simples chocolate, ele quer comer um conceito, ele quer comer uma história, né, bem contada. Então, isso é extremamente importante. Hoje existem diversas marcas no mercado de chocolate que vêm trabalhando o cacau de forma muito bacana, né? Porque eles não trabalham só o cacau, mas eles já vendem
nibs, já vendem mel de cacau, então isso é extremamente importante para a gente ampliar aí, diversificar, né, diversificar a produção, os produtores também olhar para esses derivados de cacau com um olhar interessante para o mercado, porque essas marcas estão realmente levando as origens para a capa, levam os produtores para a capa, conceituam, né, o que eles fazem lá, a Luiz Abraão, que traz, o próprio Nacal, né, que é o menino de Manaus, o Arthur, que conta toda a história dos ribeirinhos, bota essa história dentro das barras de chocolate. Então, isso é fantástico. Esse movimento de chocolate Bintubá, né, que a gente chama do grão à barra, hoje já somam mais de 200 marcas no Brasil. E todas de olho nas origens, de olho em origens exóticas, que contem histórias fortes, né, e que tragam notas e referências sensoriais especiais para o produto, né? Para esses chocolates brilharem, eles precisam de cacau de alta qualidade. Então, isso aí é extremamente relevante. E quando se tem uma certificação, quando se tem uma identidade para ser rastreada, melhor ainda, esse prêmio vem maior ainda. Então, a gente tem que ficar bem de olho aí nesse movimento Bintubá, porque é um movimento que alavanca toda essa história. E o Centro de Inovação, ele nasce nessa perspectiva, apoiando os produtores nessa rota aí de avaliar a qualidade, na valorização do cacau brasileiro, né, sendo um lastro técnico mesmo para apoiar os produtores a entender o que eles estão fazendo no campo, se esse produto está bom, se ele pode melhorar, no que ele pode melhorar e fazer. A gente é realmente o elo entre quem produz cacau de qualidade e quem compra e faz chocolate. Então, o nosso foco hoje é a qualificação dos produtores, ajudar nesse processo, que aqui o Cristiano vai contar um pouco sobre a indicação geográfica, né, sobre a avaliação desse cacau, então ser lastro técnico, a questão da formação, porque a gente tem diversos cursos, né, curso de sensorial, curso de produção de chocolate, e a questão da intermediação, porque a gente está bem focado nessa questão de ligar as pontas, né, então são estratégias interessantes para a gente valorizar esses produtores, incentivar para que esses produtores continuem produzindo, porque o mais importante nesse momento é entender quem faz qualidade, que volume de qualidade ele faz, que perfil de qualidade ele faz e aonde está esse produtor, né, para a gente tentar criar estratégias aí para que esse produtor consiga chegar mais forte no mercado. Então, o SIC consegue monitorar constantemente a qualidade do cacau do Brasil. Aqui a gente vai vendo que desde o nascimento do SIC, a régua do cacau que passa pelo SIC vai subindo, né? A gente tem muita coisa aqui no nosso banco de dados, que na verdade o que a gente é um banco de dados. Eu consigo, de forma muito rápida, olhar quem são os produtores, eu consigo fazer eu quero só cacau IG, quem bateu cacau IG, então eu consigo tirar aqui no meu banco, e a gente faz toda essa parte de análise instrumental, que é extremamente importante. A IG do Cacau Sul da Bahia vai entrar num segundo passo agora, que é caminhar para uma denominação de origem, e para a gente caminhar para a denominação de origem, que é algo dentro do conceito das indicações mais rebuscado, porque a gente precisa das comprovações de qualidade, né, as comprovações técnicas que dê respaldo para que aquele produto é um produto especial, é um produto único, e quais são as qualidades intrínsecas que fazem ele ser único, né? Então, essa parte toda do SIC de análise instrumental, físico-químico e sensorial vai compor aí um dossiê que vai poder auxiliar a associação a conseguir fazer a transição da IP e criar pequenas denominações de origem dentro do território. Então, hoje a gente já tem ajudado vários produtores a fazer negócio com foco nesse mercado do cacau fino, né? Já realizando mais de 4.000 análises, porque está desatualizado esse dado que é 2019. Temos mais de 500 produtores dentro do nosso banco e 300 deles cadastrados como orgânico. Então, para a gente é um desafio, esses são os nossos parceiros principais. O SIC tem uma parceria forte com a Cacau Sul da Bahia, né? Que é a detentora do selo da indicação geográfica, e tem um compromisso realmente de desenvolver esse território que a gente está sediado, mas também com um olhar para o cacau do Brasil. Então, aqui eu finalizo e vou passar a palavra para a moderadora. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Eu acho que você colocou muito bem, né? A IG, ela traz isso da história, do saber fazer, mas ela é principalmente um selo de qualidade, né? E eu acredito que o Cristiano agora vai vir apresentar bem como que foi essa experiência aí na IG Cacau Sul da Bahia, e esse vínculo aí de valorização, né? IG e valorização. Por favor, Cristiano, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Primeiro, agradecer aí pelo convite, né, de
para essa nossa aqui, esse bate-papo, né, que é bem interessante. A gente tem sempre interesse de estar divulgando as experiências que a gente vem fazendo aqui. E vamos iniciar. Eu vou colocar minha apresentação aqui para a gente começar. Primeiro, o nosso tema, né, que é a valorização do cacau derivados, né, através das indicações geográficas. Eu acho que a Adriana ela foi bem precisa, né, em falar sobre os aspectos gerais das indicações geográficas e também da nossa área, que é o cacau, que são seus derivados, o chocolate, né, nibs, mel de cacau e outros derivados. E eu vou focar em falar um pouco do trabalho específico, né, da IP Sul da Bahia, ok? Então, vamos iniciar aqui. Só para a gente ter uma breve introdução, assim, no nosso caso, né, da IG Sul da Bahia, a indicação geográfica ela teve alguns aspectos importantes, né, para a nossa região, né? A gente sempre quis trabalhar com a potencialização da região como um todo, né, para o desenvolvimento dela. E a IG ela vem como uma excelente ferramenta para isso, além de, né, a gente trabalhar a diferenciação do produto da indicação geográfica para o cacau comum, digamos assim, né, o cacau que é vendido em larga escala para as multinacionais que estão instaladas aqui, moageiras aqui na nossa região. Né? Além disso, né, isso aí, por a gente conseguir trabalhar a imagem da região, e por ser uma região turística também, existe essa preocupação em a gente atrelar esses aspectos do cacau, do chocolate, né, a região do chocolate, a região do cacau, à atividade turística, que gera um maior desenvolvimento também, né, do setor de serviços e etc. E tem duas grandes vertentes, né, que eu vou focar até um pouco mais, que é a parte do cenário ambiental, porque nós trabalhamos com sistemas agroflorestais e o sistema Cabruca, né, que é um sistema agroflorestal aí, que tem mais de 250 anos, que é tradicional aqui da nossa região, foi considerado, né, na Rio+20 como o sistema agrícola mais sustentável do planeta, e a nossa IG, ela preconiza, né, a valorização desse sistema e de outros sistemas agroflorestais, que mais na frente vocês vão ver na parte de regulamento, né, da IG. Mas isso, valorizar a Cabruca, né, é um dos grandes objetivos da IG. A gente visa manter esse patrimônio histórico, cultural, ambiental, né, é o sistema produtivo que ajudou a manter os maiores fragmentos de Mata Atlântica, né, do corredor central da Mata Atlântica, e várias espécies, tanto da flora quanto da fauna. E tem o cenário científico-tecnológico, né, que as IGs como um todo contribuem, né, e no nosso caso, acho que a Adriana foi bem até explícita, né, em que pé a gente pode chegar na parte tecnológica. A gente está falando de rastreabilidade, a gente está falando de tecnologias que estavam esquecidas, né, de fermentação, de beneficiamento, de produção, que foram agora, né, reativadas e vêm sendo aprimoradas. A gente está falando aí de denominação de origem, com estudos específicos para as características físico-químicas, né, e sensoriais do cacau. E, além disso, é uma tecnologia que chega ao produtor, né? Eu vou falar mais para frente sobre o sistema de rastreabilidade, né? E vocês vão ver que é uma tecnologia que chega. Então, a IG Sul da Bahia, né, ela tem essas características que são gerais de indicações geográficas, mas para a gente essas foram bem marcantes, certo? Mas eu gosto sempre de falar, antes de entrar na parte técnica, da questão dos aspectos da organização social, né? A nossa IG, ela tem uma característica, né, que a gente acha muito interessante,
que foi a dela ter sido proposta pelos produtores, né? Ela passou por várias reuniões, foi em grupos de produtores que ela foi proposta, o seu início, e foram várias reuniões, projetos, associações envolvidas, até chegarem as organizações, as instituições, né, tanto de ensino, pesquisa, extensão, de fomento, para poder isso sair, né, do papel, digamos assim. Então, isso é uma das fortalezas, e o aspecto da organização social, para mim, é a maior contribuição, né, da IG para a nossa região. Só para compreendermos melhor, né, a Indicação Geográfica Sul da Bahia, ela é gerida, né, a gestora do selo é a Associação Cacau Sul Bahia, né, aqui tem o mapa da nossa IG, são 83 municípios, todos esses em amarelo aí, é uma das maiores indicações geográficas do país em extensão territorial, são quase 65 mil quilômetros quadrados, e ela tem a missão de proteger o cacau por meio da Indicação Geográfica Sul da Bahia, valorizando seus aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais. Certo? A associação, na verdade, ela é uma federação, é formada, né, por 15 cooperativas, hoje 6 associações de produtores e 2 instituições setoriais, né, representando aí mais de 3.400 produtores, né, cada uma dessas instituições, elas têm 2 representantes, né, nos conselhos, conselho regulador, conselho... Oi? Travou a internet? Olha aí. Estão me ouvindo? Bom, então ela tem cada um dessas instituições tem 2 representantes, né, nos conselhos, né, fiscal, administrativo e regulador, e todas elas participam dessa gestão interna da associação, né, como um todo. Só para a gente ter uma ideia, né, os números que eu falei aí são 15 cooperativas, as 6 associações afiliadas, né, uma abrangência já dessas instituições estão em 9 dos 83 municípios, mas elas têm irradiações, né, são 3.485 produtores ligados a essas associações, e os sócios setoriais, né, que trabalham toda a parte setorial, fomento, apoio técnico também, tecnológico, são 2 instituições. Isso é uma conformação que a nossa região nunca teve, né, de ter uma federação que pense e trabalhe o cacau de uma forma unificada, né? Hoje a gente fomenta relações comerciais conjuntas, relações de projetos conjuntas, e isso dá uma força muito grande, né, para a nossa indicação geográfica e para a nossa região como um todo. Só para ter uma ideia aí, ligado, né, à Associação Cacau Sul Bahia, a gente tem a Rede Povos da Mata, que é a certificadora orgânica participativa, associações de produtores de chocolate, o Centro de Inovação do Cacau, né, como um quadrângulo aí, são 4 instituições que giram em torno do cacau e representam outras instituições, e ao redor nós temos todas essas instituições, né, o SEBRAE está aí, o FIEB, Universidade, Governo da Bahia, que de certa forma estão ligadas, ou tem a CEPLAC, o Instituto Federal Baiano, o Instituto Cabruca, ou estão ligadas, né, a instituições que estão nessa rede, ou estão diretamente trabalhando com a associação. E isso amplia e amplifica, né, o nosso trabalho, né? Isso daí é muito interessante. Mas vamos lá para a parte de regulamentação, que é a base da nossa indicação geográfica. Como eu falei, os produtores, eles tiveram a iniciativa, partiu deles, mas houveram várias reuniões e toda a IG tem um documento chamado Regulamento de Uso, né, além dos centenas de páginas aí de documentação de comprovação, que é quem diz como vai funcionar a IG. E aí eu vou passar aqui para vocês, e aí depois a gente vai compreender o que isso, né, o pulo, né, que isso deu à nossa região,
né, trabalhando dessa forma, né, de uma forma mais regulada, né, com normas claras. Só para a gente ter uma ideia, o nosso regulamento de uso é a primeira norma registrada, né, a primeira norma registrada que previa a questão da qualidade do cacau, não os defeitos, né, então é uma mudança de visão comercial. E, como eu falei, um dos critérios é o sistema de produção, né, que é o cacau cabruca, ou, né, sistemas agroflorestais tradicionais aqui da região, tem cacau coretrino, seringueira, desde que o cacau seja a cultura principal, tudo isso está classificado de acordo com a legislação estadual, né. Um outro critério das espécies e variedades, são todas as espécies e variedades de cacau, né, variedades de forasteiro, trinitários, híbridos, mas tem uma restrição que ainda não existe, até onde eu sei, mas variedades transgênicas não são permitidas na Agência da Bahia. E a gente tem um padrão de qualidade, né, a gente trabalha a origem, né, que foi o que foi falado anteriormente, e a qualidade. Para a qualidade, a gente tem um padrão mínimo de 65% de amêndoas totalmente fermentadas, máximo de 15% de parcialmente, não apresentar um teor de umidade superior a 8%, aroma livre, né, de odores estranhos, livre de impurezas, boa apresentação externa e tolerância máxima de 3% de defeitos. Esse padrão ele foi balizado em várias reuniões com órgãos, com a CEPLAC, com outros órgãos, com o SIC, com profissionais que hoje estão no SIC, na verdade, isso seguiu também como parâmetros algumas normas internacionais, como as ISO, né, que trabalham e indicações, né, normas do próprio CCO, para a gente chegar a esse padrão, né, não é um padrão aleatório, é um padrão de cacau de qualidade superior, né, que é reconhecido mundialmente. O que a gente procura proteger é o nosso processo todo, né, de beneficiamento, de cultivo, de colheita, né, então isso que é a parte da história que a Adriana falou, que o consumidor hoje ele não quer só comer, morder um chocolate e dizer, é gostoso, não, ele quer saber o que está por trás daquilo ali, ele quer saber se existe respeito à questão social, ambiental, a questões de comercialização justa, né, e uma forma correta, né, de você trabalhar o produto. Então, nós trabalhamos com a proteção dessa forma correta de se trabalhar o cacau como um alimento, né. E temos a rastreabilidade, né, isso foi uma das grandes, digamos assim, inovações, né, que se fala em rastreabilidade de cacau, não é de agora, mas não é uma coisa tão simples, mas nós conseguimos, através do nosso regulamento de uso e de normas posteriores, formatar um processo, né, de rastreabilidade, que consiste em o produtor, né, ele faz uma análise do cacau e se ele der um indicativo de padrão, daquele padrão que eu citei anteriormente, ele vai entrar em contato com a associação, nós temos site, nós temos Instagram, Facebook, e-mail, telefone, então não é tão complicado nos achar, né? E a partir daí, se for a primeira vez que ele está acessando o selo, ele vai receber um formulário de cadastro, vai receber toda a norma, e ele vai preencher e vai ser inserido no nosso sistema de rastreabilidade, né? A partir desse momento, a gente marca uma visita de campo, e nessa primeira visita a gente faz vistorias, né, eu sempre digo, não somos Ministério do Trabalho, nem Polícia Ambiental, mas nós observamos, né, as questões ambientais e sociais, né, no nosso questionário também existe perguntas direcionadas a isso, o técnico ele é orientado a observar essas questões, né, se tem desmatamento, queimada, as condições de moradia, né, geralmente alguns produtores já têm outras certificações, isso também facilita, e estando tudo ok, a gente parte lá para o armazém e vai, né, ao depósito, e faz uma coleta de uma amostra, né, com toda a metodologia normal de coleta de amostras, e
Na frente do produtor, a gente faz um teste de corte, né? Esse teste de corte, se ele der o padrão mínimo da IG, né, com 65% de amêndoas e etc., tudo aquilo que eu citei antes, marrons, esse lote, ele é lacrado imediatamente, né? Vocês estão vendo o processo aí de lacre, e recebe um QR Code, já previamente cadastrado no nosso sistema, e essa outra amostra que a gente coletou, a nossa amostra, ela é trazida para o laboratório, né? A gente tem parceria com o Centro de Inovação do Cacau, então as análises são feitas da nossa contraprova no Centro de Inovação do Cacau. A partir daí, esse resultado é que vai, né, para o nosso sistema de rastreabilidade. Isso visa a gente ter, né, uma das grandes inovações que a gente fala é que a certificação G, todo produtor que está dentro da delimitação geográfica, ele é um produtor da IG Sul da Bahia, mas nem todos têm lotes certificados. Nós certificamos o lote, não certificamos a fazenda. Eles são automaticamente produtores da IG Sul da Bahia, mas precisam ter lotes certificados. Essa análise, ela vai para o sistema, né, e aí o QR Code que está na saca, né, qualquer comprador, ele vai poder chegar com seu smartphone e ter todas as informações, né, nome da fazenda, endereço, município, coordenada geográfica, a parte do produtor, se é familiar, se é orgânico, se não é, se é certificado orgânico, a parte do produto, né, tem todos os dados de fermentação, ano de colheita, peso, né, então, por saca. Então, a gente dá uma grande confiabilidade a quem está comprando esse cacau, porque é um cacau que passa por 3 análises e ele é lacrado, e tem um lacre que é um QR Code. Então, dificilmente você tem algum tipo de problema quando você adquire, né, isso eu estou falando do chocolate maker, do chocolatier, da fabricante, cacau com selo de indicação geográfica rastreado do sul da Bahia, né. Esse aqui é o selo, né, uma representação que vai para o sistema, e o interessante que eu falei sobre a inovação, por exemplo, o nosso sistema foi desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, com o programa de mestrado chamado Profenit, que é Inovação Tecnológica, por um mestrando, né, e seu professor orientador na parte de Ciência da Computação, né, e isso foi a defesa, a dissertação desse aluno, que se não fosse, né, por ser um trabalho com indicação geográfica, provavelmente estaria na biblioteca da universidade sem, né, um uso mais prático para a população em si, né, para a comunidade em si, né. Não estou dizendo que acontece isso com todos os estudos, mas a IG, ela facilita essa chegada da tecnologia, porque ela trabalha direto com o produtor e trabalha direto com a articulação institucional. Aí é um exemplo de como fica o nosso sistema de rastreabilidade. Você tem fotos lá do produtor, em português, em inglês, você pode baixar aqui os certificados, né, de origem, o relatório de qualidade, tudo em PDF, então todos os dados aí que o certificado, né, que quando lê o QR Code você tem acesso. Aí é o exemplo do laudo e o exemplo do certificado de origem, ok? Também vai um QR Code no certificado de origem. Se você quiser todas as informações do lote de todas as sacas, é só colocar e ler esse QR Code aí. Aí são as sacas, né, do cacau IG Sul da Bahia. Essas sacas são de 60, mas a gente já está utilizando as sacas de 30 quilos, né? Isso parece uma coisa, né, uma troca mais operacional, mas na verdade tem a ver com a legislação trabalhista, né? É melhor para quem vai manusear, o fabricante também, né? Geralmente são empresas que fazem chocolate artesanal, então ele vai preferir carregar uma saca de 30 quilos, é melhor para a ergonomia do colaborador, e é também uma inovação, porque se usa sacas de 60 quilos há mais de 200 anos, né? Então a gente tem essa questão. Falando da valorização dos derivados de cacau, né, nós falamos ali da amêndoa, a nossa IG é da amêndoa do cacau, né, e aí ficou aquele ato, né, e como é que a gente avança
porque é importante que o nosso consumidor final tenha essa ideia, e não só o comprador do cacau, né? A gente pensou e construiu uma norma para que marcas de chocolate, né, e no chocolate Nibs possa ser incluído, né? A gente estende essa rastreabilidade do nosso sistema para o chocolate, né? É um chocolate que não tem IG, mas ele é produzido com cacau de procedência, que é certificado de procedência, né? Então, isso é informado ao consumidor na embalagem do chocolate, uma das marcas aqui, e isso tem, né? Quando a gente fala do cacau em amêndoa, nós já temos aí uma valorização mínima aí de 40% a 50% no valor do dia, né, da bolsa, do dia que é pago para o cacau certificado de indicação geográfica. E quando a gente fala de chocolate, né, a gente já fez algumas contas aqui, uma saca de cacau, ela pode render aí para um agricultor, né, que converte isso em chocolate, até R$2.000 a mais do que se você vender a amêndoa, né, se você vender em chocolate. Então, existe um ganho aí, uma valorização enorme, e a gente viu que é importante comunicar ao consumidor final que ele está comprando um produto, já que o produto tem 70% de cacau, 80% de cacau, ele praticamente é cacau, nada mais justo do que o consumidor saber que esse cacau ele foi feito com todas as normas, respeitando todas as normas, e é certificado e tem alta qualidade. Certo? Exemplos aí, a gente tem marcas, né? Nós hoje trabalhamos, nós já temos 4 unidades de beneficiamento, né? Fabris, que são credenciadas à indicação geográfica aqui na região, e dentro dessas marcas, dessas unidades aí, dessas fábricas, a gente tem 7 marcas, né, porque existe terceirização também nesse ambiente, e que já são também certificadas, sendo que 2 são de fora do estado, né? O nosso cacau está invadindo aí outras regiões do país, sudeste, né? Então está bem interessante. Essa é uma marca nossa regional, Natucoa, né? Ela utiliza nas embalagens, ele está na foto aqui, certo? Ela também é uma marca, geralmente são veganos, são slow food, né? É um produto de alta qualidade, é da agricultura familiar, certo? Aqui a gente tem a marca Natucoa e outra marca, o chocolate maltese. Essas marcas são daqui, da região também, né? Que trabalham com cacau certificado. Esse produtor é Tritio Bar, ele usa amêndoas da propriedade dele mesmo, e elas são certificadas, né? Ele informa isso ao consumidor. A gente tem também aqui outras marcas, Tritio Bar, a Irerê, né, que é uma propriedade também, a Paia Cacau, que é uma fábrica da agricultura familiar, indústrias de fora, como a Solo, né, que veio lançar aí. Os chocolates estão também aí no Brasil, né, em sites, né, tradicionais. Temos recentemente também 2 empresas, né, a Maré Chocolate, que é do Rio de Janeiro, que está utilizando agora 100% de cacau sul da Bahia, né, então vem aqui o símbolo da IG, né, e também a Raoma Chocolates, que trabalha com produtos fitness, né, são chocolates sem açúcar, e aí também vem trabalhando com o cacau da indicação geográfica, né, e a gente pensou numa alternativa das cooperativas, né, de também ser mais competitivo no mercado, de trabalhar um chocolate coletivo, né, que é o Chocolate Sul da Bahia, que a gente está lançando, né, agora esse mês, e né, é um chocolate que vai vir com acesso às informações, o QR Code na caixa, para você saber quem é o produtor, a logo do parceiro. Ele tem uma parceria com 2 projetos que trabalham com a proteção do mico-leão, da cara dourada, então 2% do valor desse chocolate ele vai para projetos de preservação do mico-leão da cara dourada, que é uma espécie guarda-chuva, né? Ela
Se ela está em algum ambiente, é porque esse ambiente está bem preservado, né? Então, isso é uma das alternativas. Você faz o trabalho coletivo, você começa a ter alternativas de valorização do produto. Vamos lá. Outros trabalhos, e aí, só falando um pouco do produto, esses produtos, é interessante falar também que outros derivados, como nibs, como o mel de cacau, tem sido muito valorizado, e isso melhorou bastante por causa da questão do cacau de qualidade, porque você tem um processo de beneficiamento que respeita normas sanitárias, né? Então, você tem como aproveitar o mel de cacau, e esse mel de cacau ele vira geleia. Então, você passa a aproveitar praticamente tudo do cacau, a polpa, o mel, a geleia, né? E outros derivados, a cocada, e todos os produtos com alta qualidade. A gente, né, o nosso principal foco é trabalhar com as pessoas, então a gente trabalha com dias de campo, né, também capacitações, né, tudo com parceiros, com o Senar, com o governo do estado, com o CEPLAC, né, e também ações de relações institucionais, né. A gente trabalha também toda a parte de certificação, direto com o produtor, parte de educação também, palestras para escolas, e a parte de comercialização, né, que fechando com os nossos derivados, a gente vê uma grande valorização de todos esses produtos, certo? Então, esse é o recado aí que eu queria deixar, de que, né, a indicação geográfica, ela tem esse potencial, precisa ser abraçada por produtores, né, e pela sociedade, a comunidade, né, local em geral, mas que vale a pena a gente trabalhar com essa ferramenta, ok? Obrigado aí, gente. Obrigada, Cristiano. Gostei muito da sua apresentação, assim, conhecer um pouco do trabalho, né, da IG Cacau Sul da Bahia, né, essa trajetória. E até fico pensando aqui, né, uma pergunta para vocês dois, assim, nesse evento, né, voltado para a Amazônia, para os produtos, né, e regiões que produzem cacau, assim, que dicas vocês dariam para essas regiões que ainda estão se estruturando, dicas assim desse caminho aí que vocês já percorreram, né? Eu acho que a gente olhar para essa oportunidade dentro dos territórios, a gente sempre fala que o Brasil tem um potencial gigantesco de oportunidades, países como França, como Portugal, né, como a Itália, que são países bem menores do que o Brasil e tem mais de 2.000 indicações geográficas, né, e o Brasil ainda engateando nesse tipo de ferramenta, né, de tecnologia. Então, acho que o que eu deixo aí para vocês é que vocês olhem para o território, e porque com certeza tem diversos ativos que podem ser protegidos, e isso depois é uma estratégia comercial fantástica de agregação de valor, né? Então, tem oportunidades aí que às vezes a gente está vendo, está debaixo do nosso nariz e a gente não sabe aproveitar, nem sabe converter e capitanear. Então, para o cacau, principalmente, aí da Amazônia, tem muita coisa a explorar. Então, eu faço esse convite para que vocês sigam o que o Brasil está caminhando, né? Não é só o case Cacau Sul da Bahia, mas o que Linhares construiu, o que Tomé Açu construiu, porque realmente é um caminho, é uma possibilidade. Eu enxergo essa questão, né, que a IG movimenta todo o território, né, Cristiano falou na apresentação dele, né, o ganho com a organização social, a questão da IG também ter essa transversalidade com outros setores, turismo. Então, assim, eu acredito que realmente, no caso de vocês, né, essa ferramenta trouxe agregação de valor, né? Vocês consideram, então, que a IG foi um bom caminho de agregação de valor para o cacau e os derivados. O que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, com certeza foi, né, está sendo uma grande estratégia, e essa estratégia, ela passa pela questão da organização social, né? Eu acho que foi a parte crucial do trabalho de agregação de valor, né, porque a gente sabe que as IGs, a gente fala muito do processo, né, de se obter o reconhecimento, mas o grande desafio geralmente é depois que você consegue o reconhecimento, né, e no nosso caso, com todo esse apoio, né, das instituições que houve aqui,
com instituições de fomento também, né, e com uma cadeia produtiva de um produto que tem alta liquidez também, né, um produto, a gente fala de chocolate, né, todo mundo, né, um produto de desejo, isso contribuiu bastante, e hoje, né, os produtores, né, que são os verdadeiros protagonistas, eles abraçaram a indicação geográfica. Aí, a partir desse momento, porque eu vou falar por experiência própria, coisas que eu vivi, né? A gente faz muitas palestras no início, né? E as pessoas têm dúvida, não compreendem direito o que é que está acontecendo e tal. Aí, quando eu passei a conversar com alguns produtores que acessam o selo, eles começaram a me ensinar o que eu estava falando. Não, realmente, eu encontrei com alguém, falei isso, meu cacau é assim, aí você vê aquela autoestima, né? O produtor começa a dizer, não, é meu cacau, eu sou do sul da Bahia, né? Que isso tinha sido, de certa forma, perdido aqui na região. Aí você começa a valorizar seu próprio produto. Quem compra também vai ter que valorizar. Lógico que não é por nada, né? Você tem aspectos que garantem essa valorização. Mas a indicação geográfica foi a melhor ferramenta, porque ela, na verdade, não é uma certificação pronta, né? Ela não é uma coisa que vem, tipo, o mundo inteiro faz do mesmo jeito. Cada um faz do seu jeito e adapta à sua realidade. Então, para nós, que é uma realidade tão peculiar, cacau no sul da Bahia, para você explicar como funcionam as relações aqui, aí você tem que passar aqui uma semana, um mês, para começar a compreender, né? Mas é uma coisa apaixonante mesmo. Eu também, eu trabalho com tema, né? Eu vejo isso, né? A indicação geográfica, ela realmente, ela traz, né? Mais do que a valorização monetária, né? Ela traz o valor realmente da região, é uma vivência, né? Uhum. E assim, eu acho que além disso, né? No caso aí do sul da Bahia, né? A gente teve uma conversa ontem. Vocês falaram também da questão da preservação, né? Então, acho que se vocês pudessem falar mais um pouquinho, né, de como a IG veio trabalhar isso, porque eu também entendo que é uma valorização da região, né? Eu acho que o fantástico dessa história é que a indicação geográfica do Cacau Sul da Bahia, ela realmente é uma indicação geográfica que fala de sustentabilidade. Eu vejo muito a gente falar de sustentabilidade hoje em dia, mas infelizmente não muito de uma forma muito aleatória, né? Muito marqueteira, né? De verdade, poucas indicações geográficas têm sustentabilidade. No caso da Bahia, a gente realmente prova isso, inclusive prova com rastreabilidade que nós temos todos o tripé, né, bem formado. Então, a gente realmente tem um potencial fantástico na questão ambiental, que é a cabruca, que precisa ser explorada, que precisa ser bem conceituada, inclusive criar tecnologias para trabalhar cada vez mais esse sistema, que é bem complexo, né? E isso é realmente o que o mundo quer, como o Cris falou, virou um case, né? Lá na Rio+20, atraiu olhares do mundo todo, porque você trabalhar uma cultura como o cacau, né? E dentro dessa cultura, você ainda preservar, porque se você for olhar, o nosso território tem ainda uma grande porcentagem de Mata Atlântica. Por quê? Por causa desse sistema cacau-cabruca, porque o produtor, ele produziu conservando, desde o primeiro pé, isso está nos laudos da indicação geográfica, está no processo que a gente entregou ao INPI, que conta que quando a primeira muda de cacau foi instalada, o produtor ele foi subindo os montes, né, da região, plantando cacau no passo do jeguinho, e na hora que ele encontra a umidade da mata, né, aquela umidade ele para, então ele já tem noção ali das áreas de APP, que de morro não podia ser desmatado, e isso é um princípio muito forte da nossa região, né? A gente viveu 3 grandes ciclos, que foi a madeira, o açúcar e o cacau, né? E a gente acaba com o chocolate, a gente acaba contando toda essa história, né? Então, eu acredito que a nossa indicação geográfica, ela tem um potencial fantástico na área ambiental, é realmente muito importante a gente proteger o território, porque é um território especial, tem um contexto social incrível também, que é protegido também, que a gente tem relações trabalhistas que são positivas, né, para a certificação, e agora trabalhando na questão da agregação de valor para trabalhar o eixo econômico, que a gente sabe que cacau precisa ser valorizado, porque é uma cultura cara,
né, que dá trabalho para o produtor e que a gente precisa, de alguma forma, fazer isso ser viável economicamente. E só uma parte mais sutil. A Adriana, que é especialista, viu, de sensorial, mas a gente acaba sempre falando, né, que o nosso chocolate, por exemplo, o que a gente quer é que o consumidor ele sinta o sabor sul da Bahia, né? Porque eu já fui na Amazônia, no Pará, né, e chego aí, sinto o sabor do Pará, né, chego na Amazônia, eu adoro, né, inclusive, o sabor do Pará, da Amazônia, né, o tacacá e os chocolates também, né, são diferentes. A gente que vive aqui, né, e come aquele chocolate do nosso cacau, quando chega na Amazônia, ou pega alguma barra que é de outra região, a gente sente a diferença, vê que são coisas que são sutis, né, mas que vocês falam, não, aqui não é Bahia, aqui é Pará, aqui é Espírito Santo. E isso que a gente sente, quer passar, é sul da Bahia. Esse sabor representa preservação ambiental, ele representa história, ele representa tradição, ele representa uma região bonita, linda, para você vir fazer turismo, né? Tá tudo ali naquele chocolate, aquela viagem, digamos que imaginária, através de sensorial, né? A Adriana fala melhor que eu, mas... Tudo que o consumidor hoje quer, né? Se transportar a lugares diferentes, consumir produtos diferentes, entender as diferenças, as diversidades, né? O consumidor ele não está buscando a mesmice, ele é um consumidor diferenciado, ele quer se reportar àquela região. Então, isso é magnífico, que eu sempre estou falando esse discurso de que a gente não pode ter concorrência dentro do país, nas áreas produtivas de cacau. A gente tem que criar um discurso único, nós somos um país, nós somos o Brasil. Agora, o Brasil tem como suas potencialidades e sua força a diversidade, toda o processo, né? E com o cacau não deixa de ser diferente. Então, cada cacau traz um sabor, traz notas específicas, tem terroirs diferenciados, mas isso é fantástico para o consumidor, né? Que ele pode se reportar a essas áreas, trazer um pouco. Então, é muito incrível essa questão das indicações geográficas. Eu sou apaixonada por esse tema. Se fosse Também, tudo igual, assim, não tinha graça, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Mas eu acho que realmente foi uma ótima discussão, um ótimo aprendizado, né? Eu espero que, assim como o Cacau Sul da Bahia e as duas outras IGs brasileiras de cacau, né? Tomé Açu e Linhares, né, que elas sirvam de exemplo, né, para o resto do potencial que a gente tem, né, outras regiões produtoras de cacau, principalmente aí na região amazônica. Então, assim, né, eu realmente espero que a gente alcance mercados, né, internacionais com esse cacau diferenciado, nosso, brasileiro, né, independente de qual região aí que ele está sendo produzido. É tudo nosso, né, e eu acho que realmente a IG é uma ótima ferramenta para trabalhar essa valorização aí, esse merecimento, né, dos produtores e de todos os atores que estão vinculados à cadeia, né. Eu queria agradecer vocês, viu, Cristiano, Adriano, muito obrigada, né, por dividir o conhecimento de vocês, agradecer ao Sebrae por essa oportunidade, né, de poder falar e trazer um tema tão importante, né, das indicações geográficas, né, dentro da cadeia do cacau. E obrigada a todos e até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Comam chocolate!